Concordância. Amós 3,3 diz: porventura andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Concordar. Uma palavra bonita e ao mesmo tempo difícil de ser colocada em prática. O significado desta palavra é exatamente harmonizar, ajustar, combinar, conciliar. Tem origem na palavra latina concordes, que significa coração, ou seja, concordar remete à harmonia entre corações. Concordar é algo muito difícil de ver nos dias atuais. Existe muita desarmonia em todos os níveis, seja na política, nas famílias, em tudo. Ao estudar mais sobre o assunto no contexto bíblico, vemos no livro do Gênesis uma afirmação que nos mostra até onde a concordância pode levar as pessoas. No capítulo 11, versículo 6, quando se refere à Torre de Babel. E o Senhor disse: eis que o povo é um e todos têm a mesma língua. E isto é o que começam a fazer, e agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Vemos como se deixa claro quando diz que todos têm a mesma língua, ou seja, falar a mesma língua significa que concordavam no que desejavam fazer. Continuando ainda, ele deixa claro que uma vez que existe concordância, não haveria restrição para tudo o que quisessem fazer. O próprio profeta Amós, ao dizer que dois andarão juntos se não houver acordo, demonstra isso. Concordância é algo que faz com que muitos consigam realizar seus intentos. Até mesmo os bandidos, quando formam uma quadrilha para realizar seus intentos maus, firmam um acordo no qual nenhum deletará o outro. E quando muitas vezes os planos não dão certo, é porque, em geral, algum deles acaba fugindo ao acordo. A maioria das vezes em que vemos uma equipe de trabalho, em qualquer área, concordar com determinadas metas, estas são alcançadas. Uma equipe, seja de futebol, olímpica, amador ou profissional, quando visa um alvo, na maioria das vezes alcança seus objetivos, que é um título, uma medalha. Quando vemos famílias tendo objetivos iguais, esta acaba alcançando os alvos que almejam. Em minha experiência de vida, convivi com pessoas que muitas vezes deixaram de alcançar seus objetivos por não estarem em concordância. Já vi planejamento de festas serem arruinados por existirem pessoas por não concordarem com este ou aquele objeto nesta ou naquela mesa. Já vi amizades serem desfeitas por uma das partes não concordar em pequenos detalhes. Já vi casais entrarem em pé de guerra e até chegando à separação por não concordarem até com detalhes triviais de uma casa ou por causa de algum parente. Já vi igrejas perderem seus membros por não concordarem com determinadas ações de seus líderes. Vi igrejas sendo divididas também pelo mesmo motivo. O livro de Eclesiastes deixa muito clara a concordância em Eclesiastes 4, 9 a 11. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Versículo 10. Porque se um cair, o outro levanta seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Versículo 11. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? Concordância é algo que temos que entender como essencial para que dois ou até mais pessoas possam chegar a um objetivo. Como já disse, já vi muitos serem derrotados por não estarem seguindo o mesmo objetivo, mas já vi muitos serem plenamente abençoados por estarem em concordância. Lembro-me de um pastor amigo meu que tinha um Fusca. Com o passar do tempo e depois de alguns anos, precisavam trocar de carro. Em concordância, resolveram colocar diante de Deus esta necessidade. Ele achava que teriam condições de comprar um Gol, aquele Gol quadrado, enquanto sua esposa desejava uma Paraty, por ser o carro maior. Durante alguns meses olhavam carros e não conseguiam comprar nenhum. Não havia concordância em qual tipo de carro deveriam comprar, até que esse meu amigo pastor conversou com sua esposa, disse que sua fé não era suficiente para comprar uma Paraty, e sim um Gol. Diante disso, acabaram concordando e em poucos dias conseguiram comprar o carro que ambos concordavam. Concordância é essencial até em pequenas coisas. O outro casal que saiu para comprar um colchão para sua cama quase brigaram dentro de uma loja por não concordarem com o tipo de colchão que deveriam comprar. E depois de alguns meses, o colchão que compraram começou a apresentar deficiência que os forçou a serem obrigados a comprarem outro. Só que, desta vez, pesquisaram e concordaram qual tipo de colchão seria melhor para ambos. O resultado foi comprarem um colchão que atendeu à necessidade dos dois. Parece uma coisa tão boba esse tipo de exemplo, contudo,
São nas pequenas coisas que temos que aprender a concordar. Igual criação de filhos. Quando o pai chama a atenção da criança, a mãe não deve se intrometer ou vice-versa. Concordância faz com que os casais se tornem mais fortes. Concordância faz com que amigos atinjam seus objetivos. Faz com que agremiações esportivas alcancem também seus objetivos e equipes de trabalho alcancem o sucesso. Concordância é essencial quando precisamos alcançar objetivos na vida. Quantos casamentos não acabaram por não haver concordância em coisas mínimas? Seja por uma toalha molhada em cima da cama, uma escova colocada no lugar errado, hábitos de um ou do outro, trazidos da casa dos pais, têm causado não poucas brigas entre casais. Quantos casamentos começaram já com a criança encomendada antes do tempo e depois que esta nasce, a atenção de um dos cônjuges fica totalmente para a criança que nasceu? O resultado é um deles ser colocado de lado e, com o tempo, o amor esfria e um casamento acaba. É importante enfatizar que concordância é alcançada através do diálogo. O diálogo em qualquer união é essencial. Jesus mesmo deixa isso muito claro, uma vez que ele mesmo diz em Mateus 18:19, também vos digo que, se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Como vemos, a importância da concordância faz com que as pessoas alcancem seus objetivos no que se refere a pedir a Deus. Conheci o caso de uma senhora que queria vender sua casa. Seu objetivo era vender a casa e, como já estava muito idosa, não queria imaginar seus filhos brigando pela divisão dos bens após sua morte. Infelizmente, no seu coração, ela não queria vender a casa. Muitas pessoas querem algo e ao mesmo tempo não o querem. Pode parecer absurdo, mas é a pura verdade. No fundo, aquela senhora não se imaginava longe da sua casinha, que fora construída com tanto sacrifício. Embora tivesse medo que os filhos brigassem após sua morte pela divisão da casa, no seu íntimo ela não desejava ver sua casa vendida ainda em vida. O resultado é que, mesmo baixando o preço, não apareciam compradores. Mas depois que aceitou a ideia, a casa foi finalmente vendida. Esta é a importância de concordar plenamente. Lembremos do início da igreja no livro de Atos. Havia concordância total entre os fiéis. Em Atos 4:32 lemos, e um era o coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. O coração e a alma dos que criam eram um. Eles simplesmente concordavam no poder de Deus, concordavam que o nome de Jesus tinha poder, concordavam que o Espírito Santo os estava guiando em tudo. Como já vimos em Mateus 18:19, também vos digo que, se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Quando existe concordância, tendo Deus no centro, tendo Jesus como intercessor, tendo o Espírito Santo como guia, certamente os objetivos serão alcançados. Conheci ministérios que tiveram grande crescimento, enquanto todos os obreiros concordavam com a liderança e, quando havia alguma discordância, procuravam entrar em consenso para resolver as diferenças. Sempre haverá uma maneira de discutir esse ponto de vista e chegar a um acordo. Em caso de igrejas, o objetivo deve ser a vontade de Deus, e para saber a vontade de Deus, precisamos consultar a sua palavra. Se estivermos de acordo com sua palavra, os objetivos serão alcançados. E se aprendermos a ouvir o Espírito Santo, permitir que ele esteja dirigindo segundo suas instruções, o ministério certamente crescerá. E quando estamos sozinhos em determinado momento? Certamente esta é uma pergunta que muitos devem ter. Quando estamos sós, nunca estamos sós. O próprio Jesus nos dá essa resposta em João 14:23. Respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Antes, ele fez outra declaração ainda em João 14:17. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Seria bom lembrar que antes, ao falar do Espírito Santo, ainda em João 14:16, ele disse, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará um outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Para deixar bem claro, coloquei esses versículos nesta ordem, para em primeiro lugar lembrar deste último. Jesus disse que o enviaria do Pai um outro Consolador. Disse outro, porque ele já era o Consolador, e ao dizer Consolador, deixa bem claro que, primeiramente, ele já era o Consolador no que todos concordam. E ao dizer outro, ele quis dizer alguém da mesma espécie.
Este Consolador, o Espírito Santo, a ser enviado, do qual ele falava, seria um Consolador igual a ele. Ademais, como nos mostra o versículo 17, ele diz sobre o que este Espírito Santo habitaria em nós, e não apenas habitaria, como também estaria em nós. E para entender mais ainda, ele nos diz que ao guardarmos a sua palavra, o Pai nos amaria e que ele e o Pai viriam a nós e em nós fariam morada. Resumindo, temos o Pai, Jesus e o Espírito Santo morando dentro de cada um de nós. O entendimento dessa revelação é muito importante. A maioria dos cristãos hoje estão tão preocupadas com o mundo material, o que eu quero, o que eu preciso, que não conseguem entender que crer em Deus, crer na palavra, crer na existência de Jesus e do Espírito Santo é o que temos de mais importante para nossas vidas. Quando nossa fé está centrada nesta verdade, os problemas podem existir. Afinal de contas, temos necessidade de materiais durante toda a nossa vida, mas ao entendermos esta verdade, podemos aprender a dirigir nossas vidas de tal maneira que não entraremos em situações que não agradam a Deus. Aqui existe uma concordância que a maioria dos cristãos não entendem. Quando temos uma dificuldade e não temos uma pessoa física que venha concordar conosco em determinada situação, devemos, em primeiro lugar, consultar a palavra para saber o que queremos, se está de acordo com a sua palavra. Se está de acordo com a palavra, certamente está de acordo com a vontade de Deus. E se está de acordo com a palavra, certamente estará alinhado com a vontade de Deus, de Jesus e do Espírito Santo. Há alguns anos eu me vi numa situação extremamente difícil. Não tinha ninguém que concordasse comigo, então usei a palavra para poder solucionar a situação. Veio a mim o texto de 1 João 2:1 que diz: Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se, todavia, alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, cheguei no advogado, pedi para que ele esteja junto ao meu juiz, Deus, para que ele me mostrasse a solução para uma situação difícil na qual me encontrava. Para esclarecer do que se tratava, estava desempregado, já acima dos 45 anos. Não estava encontrando nenhum emprego em lugar nenhum, apesar de todas as minhas qualificações. Naquela mesma noite, recebi um telefonema de um irmão sobre uma empresa na qual seu filho havia trabalhado. E no dia seguinte fui à empresa, fiz um teste e no dia seguinte estava empregado. Precisei concordar com Deus Pai, Deus Filho, e dirigido pelo Espírito Santo, que me mostrou o texto de 1 João 2:1, pude ver Deus agindo a meu favor. Se estamos de acordo com a palavra, se estamos tendo uma conduta cristã verdadeira, se não estamos em pecado, seremos ouvidos por Deus. E, mesmo se estivermos em pecado, ao pedir perdão a Deus, podemos entrar em sua presença sem medo, então seremos ouvidos. Muitas vezes, também falamos tanto que acabamos não ouvindo Deus falar ao nosso coração. Ficamos diante dele pedindo, que não conseguimos ouvi-lo falar. Precisamos aprender a ouvir a Deus. E a única maneira de ouvir a Deus é aprendendo com a sua palavra, com o Espírito Santo e ficando calados para poder ouvi-lo.